Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, meus amigos. Análise de um jogo em que o Palmeiras entrou com um ritmo não no mesmo nível do ritmo contra o São Paulo, né, obviamente. Um jogo em que o Palmeiras enfrentou um bom adversário, o Bahia, apesar de estar um pouco mudado, mas foi um Bahia que se defendeu bem. Um Palmeiras que perdeu alguns gols ali, né, principalmente no segundo tempo, mas que acima de tudo isso, acima de qualquer coisa, conseguiu um resultado importantíssimo, certo? É a terceira vitória seguida, isso é muito importante, e com baliza zero, né, mais uma vez, pela terceira vez seguida. E dá pra dizer agora que a confiança foi de fato retomada depois daquele período turbulento, então é um resultado sim importantíssimo que vale o seu like aqui no vídeo, mas que vale também a nossa análise aqui completa pra gente falar de tática, falar de estratégia, falar da atuação num geral no Palmeiras, certo? Porque é um jogo que o Palmeiras repete a ideia que se iniciou contra o Curitiba e que de fato, né, se colocou de maneira firme contra o São Paulo. E essa ideia do Palmeiras, esse novo Palmeiras, digamos assim, inclusive isso é um bom tema para um vídeo, né? O novo Palmeiras. Mas essa ideia tática que o Palmeiras tem trazido nos últimos jogos, que o Abel tem trazido nos últimos jogos, é uma formação que o Palmeiras traz que prova como a gente não pode ficar se prendendo às posições dos jogadores simplesmente ou aos números, né? Tipo, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. O Palmeiras joga melhor no 4-3-3. Ou não é porque tem 3 atacantes que é 4-3-3, não é porque tem 3 zagueiros que é 3-5-2. É legal a gente analisar a função de cada jogador e essa formação que o Palmeiras está indo a campo prova muito isso e é até um exercício legal se você quiser prestar atenção nisso durante o jogo, porque teoricamente o Palmeiras joga com 3 zagueiros, certo? Até porque defensivamente o Luan sempre tá ali como um zagueiro, o Palmeiras formando uma linha de 5, então teoricamente o Palmeiras joga assim com 3 zagueiros. Com a bola, em muitos momentos, o Palmeiras também tá ali com seus 3 zagueiros, Luan, Gomes e Murilo, né? De fato num 3-5-2, com os 2 alas abertos, Fabinho, Rios, Veiga como um meia e a dupla de ataque. Mas isso pode mudar, porque os jogadores têm funções diferentes. Então, muitas vezes, por exemplo, no momento com bola, o Palmeiras ataca num 4-4-2, porque você passa a ter os 2 zagueiros ali, o Luan fazendo aquela movimentação de ficar à frente de Gomes e Murilo, basicamente como um primeiro volante, os 2 laterais fazendo a primeira linha de 4, e aí no meio campo você passa a ter o Luan como um 5, Rios e Fabinho como outros 2 volantes meio campistas, e o Veiga como esse quarto meia, né, atrás do Endrick e do Breno Lopes. Ou você pode considerar o Veiga como mais um atacante ali, junto de Endrick e Breno Lopes, né? O Veiga muito solto, podendo tanto baixar para ajudar nessa saída, quanto avançar, encostar, entrar na área, como entrou e como fez o gol. Na frente, o Breno e o Endrick também, eles podiam receber abertos em alguns momentos ou mais centralizados em outros. São 2 atacantes que têm funções diferentes no time, isso também é muito legal de ver, porque o Endrick é um jogador que volta mais, né, que pega mais na bola, que ajuda mais nessa construção, que desafoga um pouco o Veiga para ser mais um meia, mais um jogador, né, para ajudar a construir, para ajudar a criar, enquanto o Breno é o oposto, ele é o jogador para receber a bola na cara do gol, para empurrar a linha de defesa do adversário para trás, né, para fazer o movimento contrário ao Endrick. Então, essa é uma formação do Palmeiras que é um exercício muito legal pra gente entender como simplesmente a posição não basta pra gente entender como joga uma equipe, e é muito interessante a gente prestar atenção nessas funções, né? E falando um pouco mais sobre essa movimentação do Luan, que eu acho que é o detalhe tático mais marcante de tudo isso, né? Porque eu acho que é o mais diferente. Uma coisa que eu acho muito interessante e que é um detalhe muito legal que eu não falei nos últimos vídeos é que essa movimentação do Luan, partindo da posição de zagueiro e virando o primeiro volante, ele não faz essa movimentação necessariamente para receber a bola. A prioridade do Palmeiras, a partir do momento em que o Luan faz essa movimentação, não é acionar o Luan independente de qualquer coisa. Isso eu acho muito interessante. Ele faz essa movimentação pro jogo do time, pro coletivo, pra um geral. Então, ele vira esse primeiro volante. Se ele tá completamente livre, beleza. Aí ele recebe essa bola e consegue inverter, consegue dar um passe no Veiga, consegue dar um lançamento, beleza. Mas se ele tá marcado ali, se ele não tá livre, beleza, ele serve como uma isca.
E isso é muito legal, porque a partir do momento em que ele faz essa movimentação, os jogadores do adversário prestam atenção nisso e ele vira essa isca, você libera outros jogadores. Isso aconteceu muito contra o São Paulo e contra o Bahia hoje também. Você pode ter o Gomes ou o Murilo tendo mais liberdade para construir, ou se o adversário se fecha muito, libera um pouco mais os lados para o Palmeiras construir através de Mike, através de Piquerez, enfim. Eu acho que esse é um detalhe muito bacana dessa movimentação do Luan, e inclusive o gol do Veiga parte de um lançamento do Gomes ali, né? A diferença é que é uma transição, uma recuperação de bola do Palmeiras ali, que se aproveita do Bahia meio desestruturado ali defensivamente, e inclusive bom ver o Veiga voltar a ser decisivo, se eu não me engano ele voltou a marcar depois de 10 partidas, então isso realmente é uma coisa importante, porque um Veiga bem torna o Palmeiras melhor, e ele já se recuperou muito bem contra o São Paulo, mas ganhar com o gol do Veiga, eu acho que é importante também para essa moral dele, né, para essa confiança dele voltar. E não foi só o Veiga, né, a gente teve outras boas atuações individuais hoje, eu acho que o Endrick continua bem também, uma pena que ele não consegue aguentar os 90 minutos mesmo, mas cara, enquanto ele tá em campo, ele ajuda muito o Palmeiras e foi outra atuação muito interessante. O Richard Rios tá crescendo a cada jogo, muito bacana ver isso. Cada vez mais confiante também, foi outro bom jogo dele. Achei o Murilo muito bem hoje, deixou o Breno na cara do gol naquele lance, mais um passe de 3 dedos, né? O Palmeiras agora desandou a dar passe de 3 dedos. Ótima partida do Murilo, uma pena que ele não foi curado ali com a assistência, né? Enfim, foram detalhes interessantes individualmente falando. Agora, eu acho que esse também foi um jogo que mostrou, que provou que o Palmeiras em algum momento vai precisar adaptar um pouco essas ideias que eu falei até aqui ao seu adversário. Porque a partir do momento que o Palmeiras está com a bola, vai atacar, dependendo da altura em que o adversário marca, eu acho que adaptações precisam ser feitas, né? Acho que já deu para ver um pouco isso contra o Bahia, que se defendeu muito melhor do que o São Paulo se defendeu e complicou realmente o jogo pro Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, né? Depois no segundo, quando o Bahia sai um pouco mais, o Palmeiras cria várias chances ali a partir de transições e não mata o jogo por um vacilo, mas eu acho que esse ajuste ainda vai ter que ser feito, acho que ainda pode ter um outro jogo que o Palmeiras acabe sofrendo com isso, e sem bola eu também ainda tenho minhas dúvidas, tá? Esse não foi um jogo que o Palmeiras sofreu. Palmeiras tá, como eu disse no início do vídeo, com 3 balizas a 0 em sequência, o que é muito positivo, o que é muito bom, mas eu tô curioso pra ver nesses próximos jogos que o Palmeiras vai ser um pouco mais testado defensivamente, pra ver como é que a gente vai trabalhar isso, já que o Palmeiras se defende com uma linha de 5, mas os dois atacantes da frente fecham muito mais o centro do que o lado. Enfim, tô pensando como é que vai rolar essa defesa pelo lado do campo, quando precisar dobrar uma marcação por ali. Cenas para os próximos capítulos, mas eu quis deixar esse disclaimer aqui no vídeo, que eu acho que é legal da gente observar, certo? Dito isso, meus amigos, uma coisa que eu falei também no início do vídeo, e que acho que ficou claro para todo mundo que assistiu o jogo, que o ritmo do Palmeiras diminuiu em relação ao jogo contra o São Paulo, e eu preciso tomar um tempo para falar aqui que é absolutamente normal a intensidade e o ritmo do time cair depois de um jogo que exigiu tanto do time, né? Exigiu tecnicamente, exigiu taticamente, exigiu fisicamente e exigiu em termos de concentração, exigiu mentalmente, né? O clássico contra o São Paulo. Então, um jogo muito intenso, é normal na partida seguinte você não conseguir manter essa intensidade. Inclusive no último podcast pós-jogo, que a gente sempre posta nas plataformas de áudio, o Gabriel Assis, meu companheiro, lembrou de outros momentos em que isso aconteceu. Então na Libertadores de 2021, o Palmeiras mete 3-0 no São Paulo, né, no Allianz Parque, classifica e no jogo seguinte toma 2-0 do Cuiabá em casa, né? O Assis lembrou de outro, que no início do ano o Liverpool meteu 7-0 no United pela Premier League e no jogo seguinte perdeu pro Bournemouth, que era o Lanterna. Então assim, você ganhar um jogo amassando o adversário e no jogo seguinte não conseguir manter esse ritmo é absolutamente normal. O importante era o Palmeiras não deixar essa queda atrapalhar na busca pelo resultado. Era muito importante conseguir essa vitória, 3 vitórias seguidas, como eu disse, porque agora o Palmeiras vai enfrentar na sequência 4 adversários muito complicados que vão ser ótimos testes para o time. Pega agora o Botafogo, depois o Atlético Paranaense, depois o Flamengo e depois o Internacional. Então
São 4 adversários que vão exigir muito do Palmeiras, vão exigir de diferentes formas, e enfim, acho que serão bons testes pra gente ver como essa nova formação, como essa nova ideia tática vai se sair contra esses adversários que vão exigir mais do Palmeiras, né? Digamos assim. E também, num vídeo recente, eu falei sobre a matemática para garantir o G4, e eu acho que não custa aqui no final do vídeo trazer um pouquinho de matemática. Se você quiser ver a conta inteira, você vai lá no vídeo e assiste, tá aí no canal, matemática pro G4 e tudo mais. Porém, eu acredito que com mais uns 10 pontinhos o Palmeiras garante a vaga direta para Libertadores, tá? Com essa vitória o Palmeiras chegou a 53, então com mais ali umas 3, 4 vitórias nesses últimos 8 jogos, eu acho que o Palmeiras garante a vaga direta para Libertadores, o que também é uma excelente notícia. Certo, meus amigos? E pra gente fechar, pra gente encerrar com uma última reflexão, um último lembrete pra vocês. Lembrem-se disso, tá? O Palmeiras não vai jogar todo jogo como jogou contra o São Paulo. É impossível isso acontecer, porque aquele foi realmente um desempenho fora da curva. Mas o que era o importante nesses últimos jogos e que eu repeti milhões de vezes aqui no canal que seria importante pro Palmeiras? Recuperar a confiança e encontrar uma base tática, uma ideia tática nova, algo de diferente que permitisse ao Palmeiras ter um desempenho legal e somar pontos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E isso o Palmeiras conseguiu nesses últimos 3 jogos e isso é uma excelente notícia. Certo, meus amigos? É isso, já falei muito, agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Comente aí o que você achou do jogo, da análise, o que você concorda, o que você discorda. Fique à vontade para comentar que eu vou ler todos os comentários. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like também, que me ajuda muito e é de graça. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!